Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade aqui à leitura dos textos referente à vinda do Senhor Jesus, amém? Esse vídeo aqui é continuidade do vídeo passado. Vamos aqui então ler hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, que são textos que falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Diz assim: porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Amém? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eles, os tessalonicenses, serão a alegria dele e glória diante do Senhor. Quando o arrebatamento acontecer, Paulo vai olhar para os tessalonicenses e vai reconhecer, um vai reconhecer o outro, né? Quando Cristo assim vier buscar a sua igreja, a sua vinda, amém? Não é vindas, é vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Importante destacar que quase todas as vezes que Paulo ele vai falar sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, quase sempre ele fala sobre santidade, sobre santificação, hein? Porque sem santificação ninguém verá Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, amém? Texto também bastante utilizado. Diz assim, olha a partir do versículo 13 o que Paulo está dizendo, né? Tem muitos que usam só a partir do versículo 16 e 17. Aí bota o 18 como consolo, mas olha o que Paulo está falando, para que você entenda todo estes versículos. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, existiam algumas pessoas na igreja de Tessalonicenses, né, que já tinham perdido seus familiares. Essas pessoas não acreditavam na ressurreição. Eles não tinham esperança de uma vida, né, que se seguiria após a morte, né, uma vida eterna com Cristo. E isso estava afetando a igreja. Então Paulo ele escreve essa carta, né, e já chama a atenção dele dizendo que não quer que eles sejam ignorantes, como os demais que não têm esperança. Aí no versículo 14 ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, o que Paulo está falando e o que Paulo vai dizer aqui à frente é pela palavra do Senhor. E que palavra do Senhor é essa que ele está falando? É a lei, os salmos e os profetas. Paulo não está tirando isso dele mesmo. A doutrina do arrebatamento não é algo que o próprio Jesus apareceu para Paulo e revelou a Paulo secretamente, como já vi alguns pastores falando. Não, essa doutrina é desde lá do livro da lei, desde os salmos, os profetas. Deus já vem falando essa mensagem e Paulo vem criando ela, né, ou dando continuidade, trazendo forma mais simplificada para o povo poder entender. Então, por isso ele usa isso. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que é a palavra de Deus que diz, né? Então diz assim, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Outro ponto importante a ser destacado aqui é que algumas pessoas dizem que a trombeta de Deus ela é uma e a última trombeta do Apocalipse ela é outra. Não tem nada a ver. A trombeta de Deus e a última trombeta do livro de Apocalipse são a mesma. A trombeta de Deus é a 7ª trombeta do livro de Apocalipse. Amém? Então, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Essas do versículo 16 e 17? Não, toda essa que ele vem falando desde o versículo aqui 14, em seguir, que se cremos que Cristo morreu e Deus ressuscitou a Cristo, então devemos acreditar que todos os que em Cristo morrem, Deus também os trará no dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. Todos seremos ressuscitados, aqueles que estiverem mortos, porque existirão pessoas que estarão vivas para a vinda do Senhor. Outro texto que fala da vinda do Senhor é também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tá vendo? Santificação. De todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 11. Aqui logo no versículo 1 e 2 é a saudação do apóstolo Paulo, Ele diz, Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 3, ele começa. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo em amor de cada um de vós, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Claro que essas perseguições e que essas aflições não é da grande tribulação, mas Paulo está dizendo que as aflições que eles estavam enfrentando, as perseguições, é uma prova clara do justo juízo de Deus, que está fazendo com que eles se tornem dignos do reino de Deus. Aí tem pessoas que dizem que nós não podemos passar pela grande tribulação, confunde uma coisa com a outra. Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ou seja, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus. Quando se manifestar, quando vir o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Claro que o apóstolo Paulo está ligando uma coisa com a outra, a aflição deles no momento, com as aflições e perseguições da grande tribulação. Você vê que ele faz as ligações dos textos, né? O Senhor vindo como labareda de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho, contra aqueles que perseguem e atribulam a igreja. Deus vai atribular eles receberão castigo eterno, né? Diante do Senhor. Aí, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Então, fica explícito aqui que o apóstolo Paulo está colocando. Ele faz a comparação das aflições presentes, do tempo presente que eles estavam vivendo, né, com a tribulação que o povo de Deus sofrerá. Que depois dessa tribulação, Deus ele também vai dar descanso para o seu povo e vai dar a condenação, a sentença, né, de que eles irão padecer eternamente diante do Senhor.